Boas pessoal, sejam tão bem-vindos ao quarto tutorial de C++. E hoje vamos então começar por ver as variáveis. Hum, Vocês podem criar um novo projeto sempre que vocês quiserem, basta vocês fazerem aqui File, Close Solution, e ele fecha o vosso projeto. Por exemplo. E depois é só fazer File, New Project. Eu vou manter-me no mesmo, mas vocês, se preferirem, podem, entretanto, criar novos projetos. O que é que vamos fazer então? Ver variáveis. Vamos começar por ver inteiros. Ou seja, inteiros permite, os inteiros são o quê? Todos os números inteiros. Assim por dizer. Portanto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 3, menos 4, menos 5. Certo? Portanto, se eu fizer um int. E inteiro representa-se por int. Vem do inglês integer. Int, tudo minúsculo. Se vocês repararem, ele vai ficar ligeiramente azul, quer dizer que é uma palavra reservada. E depois damos o nome à nossa escolha, à variável, por exemplo, int inteiro. É preciso ter atenção, uma coisa muito importante, mas antes disso, vamos só ver aqui, acabei a instrução, continuem. Aqui os nomes das variáveis não pode dizer qualquer coisa que nos apeteça, nós não podemos colocar palavras reservadas do C++. Por exemplo, estas palavrinhas que aparecem a azul, por exemplo, eu não podia fazer um int, nem podia fazer um int return, nem um int using, mas já podia fazer using x, using r, podia fazer int, ok? Nós temos que ter sempre atenção que não podemos usar nenhuma das palavras reservadas. Se a palavra começar a aparecer azul, quer dizer que nós não podemos definir como variável. Nós vamos continuar com o inteiro que não aparece azul. E depois, as variáveis são aquilo que nós chamamos, ou a linguagem, toda a linguagem é como nós costumamos chamar case sensitive. Ou seja, ele diferencia as maiúsculas das minúsculas. Escrever inteiro é completamente escrever inteiro, ou inteiro, ou inteiro. Certo? Isto são tudo maneiras. São 4 variáveis diferentes, apesar de estarem todas escritas inteiro. São 4 variáveis completamente diferentes. Porquê? Porque mudam as maiúsculas e as minúsculas entre eles. Também nunca podemos começar uma variável com números. A primeira letra, primeiro tem que ser sempre uma letra, nunca um número. Não pode fazer A151, A22, A1, A4. Mas nunca pode começar por uma letra. Então, posto isto, então vamos fazer outra vez o nosso inteiro. E podemos, e devemos, e temos que, sempre que definimos uma variável, inicializar com um valor qualquer. Normalmente utilizam-se valores por pré-definição, por exemplo o 0. Portanto, vou inicializar a 0. E depois posso, por exemplo, como nós vimos, já o cout, faço cout e depois posso escrever inteiro. Com ponto e vírgula no fim. E o que acontece? Ele vai apresentar inteiro na linha de comandos. Vou só acrescentar aqui o end line para que ele não escreva tudo na mesma linha depois. E como estão a ver, mesmo sendo uma variável, posso colocar aqui, pedir para imprimir e concatenar, concatenar quando utilizamos isto, concatenar com outra coisa qualquer e até pode ser com outras, com frases, por exemplo, posso fazer o número é, e isto também é possível fazer. Só para estarmos a ver algo mais interessante, vou definir isto aqui como 15. Bem, ele ainda está a tentar compilar o programa anterior, portanto vamos então aqui esperar um bocadinho para que possamos ver o que é que aconteceu no outro programa e então depois compilar este novo programa que acabamos de fazer. Mas obviamente não existem só inteiros, podemos representar inteiros, podemos representar
números decimais, que chama-se o float, que vamos ver já em seguida, e podemos ainda representar caracteres, um só caractere, um A, um B, uma esbonzeira, uma barra, um espaço. Podemos representar também um só caractere, que é diferente de uma frase completa ou de uma palavra. Isto é só mesmo um caractere, uma letra, um número, um símbolo. Como estão a ver, eu pedi para imprimir e ele imprimiu aqui o 0. Uma coisa assim um bocadinho mais bonita. Se nós agora olharmos para este, enquanto ele vai compilhando, vai aparecer depois o número é 15. Como vocês podem ver, a linha de comandos obviamente não reconhece os acentos, portanto quando a gente está a escrever não podemos utilizar ou não devemos utilizar os acentos, porque ele, como não reconhece, depois começa a colocar caracteres estranhos. Portanto, devemos sempre nos lembrar de não colocar acentos. Às vezes o que se faz é normalmente meter uma plica depois do E, para sabermos que é um acento. Bem, agora vamos então ver um float. Um float escreve-se float e novamente damos o nome a essa variável. Por exemplo, f. E vamos definir, por exemplo, como 0.15. O número é, e basta mudar aqui para f. Falta aqui o ponto e vírgula, por isso ele está a dar erro. E colocamos aqui, e enquanto ele compila, depois ele já vai dizer que é 0.15. Como estão a ver? Ou podia ser outra coisa qualquer, podia ser 15.100 e este valor todo, por exemplo. E depois ele apresenta este número. E como eu estava a falar, os caracteres, que são os chars. Char, e depois também demos o nome, vou dar C para ser simples. E aqui, normalmente, quando se inicializa, quer se inicializar com uma coisa vazia, inicializamos ou com 0, ou com espaço. Normalmente é isso que costumamos fazer. Um pormenor, não é com aspas, mas sim com pelicas. Por isso é que me estava a dar erro. Estava distraído. Então, agora com as pelicas, ou colocamos um 0, ou colocamos um espaço, por exemplo. E quando nós escrevermos, por exemplo, D, agora vou aqui vou meter o C e vou meter em vez do número E, o caractere é. Eu vou aproveitar e vou colocar entre aspas o caractere que eu vou estar a mostrar. Portanto, utilizando aqui, posso apagar isto e utilizo barra N e faço barra aspa barra N. E agora, quando eu compilar, em princípio vai dizer o caractere é D e o D vai estar entre aspas. Vamos lá ver o que é que acontece, a ver se correu tudo bem. Se eu não fiz a asneira, entretanto, como tinha feito ali em cima com as aspas, em vez de utilizar as aspas em vez de utilizar as plicas, mas é normal. Quem não sabe, normalmente engana-se. Vamos então agora só esperar que ele acabe, está quase a apresentar, já está. E como estão a ver, apareceu entre aspas o caractere é D. E como eu falei, pode ser um caractere, pode ser um D, pode ser um número representado com caracteres, pode ser qualquer coisa desde que tenha só um elemento. E é isto que eu tinha para vos mostrar hoje. Só mais um pormenor. Nós podemos também atribuir valores inteiros. Por exemplo, 64. Mas obviamente ele não vai colocar em C 64, porque ele não é inteiro, vai por um caractere. Estão a ver? Pôs o arroba. Agora já ficaram a saber que o 64 é o arroba. O que ele faz é, o chars ele funciona através de uma tabela que chama-se o código ASCII.
vocês podem pesquisar e lá tem os vários inteiros que fazem corresponder a caracteres. Por exemplo, se eu quiser fazer um caractere diferente que eu não consiga representar através do meu teclado, posso, por exemplo, pôr os números e depois quando ele vem cá escrever, escreve com o caractere que eu quero. Bem, vamos ficar por aqui hoje. Portanto, vemos no próximo vídeo. Vamos continuar a ver as variáveis. Vamos ver então como se fazem as frases, as strings, nós já vimos, mas ainda não vimos que podemos atribuir isso a uma variável, não é? Então vamos ver isso e vamos também ver o que são booleanos. Portanto, vemos no próximo vídeo. Fiquem bem!